Olá, amiguinho, olá, amiguinha! Eu sou o Léo Lune, o Toshin, do Four Corners Wrestling Podcast. E esse é o... Traps! Você não está ouvindo o programa errado. A partir de hoje, eu serei o responsável em trazer para você os acontecimentos do NXT, começando por essa edição do dia 31 de agosto de 2021. O show começa de cara com luta e uma reestreia no NXT. Luta 1, Mandy Rose, acompanhada de Gigi Dollin e Jacy Jayne contra Sarray. Mandy é novamente uma heel e daquelas bem old school, recorrendo a táticas sujas contra a super técnica Sarray. Após um gigantesco dropkick no rosto de Mandy, que a lança para fora do ringue, Dollin e Jayne vêm ao socorro de Rose e Jayne pega uma toalha, cobre o rosto de Mandy como se algo tivesse dado muito errado, e assim os abandonam o combate. Vitória de Sarray por count out. Luta 2, Duke Hudson vs Kyle O'Reilly. A diferença de altura e peso dos competidores dá o tom da luta, e eu sou fã dessa dinâmica. O combate não é nenhuma reinvenção da roda, mas aquele arroz com feijão gostoso e bem feito. Boa utilização do iniciante Hudson com um veterano como O'Reilly para guiar o caminho das pedras. Ao fim, após um Dragon Screw Leg Whip nas cordas, uma joelhada voadora da terceira corda e um heel hook, O'Reilly vence o combate por submissão, depois que Hudson dá o tap out. O novo NXT UK Champion, Ilya Dragunov, todo quebrado e mancando, vem ao ringue. Ilya diz que antes de ele voltar para casa, ele quis vir pessoalmente dizer que está vivo, após a guerra contra Walter. O público alterna coros de "você merece" e "por favor não vá". O campeão diz que se sente mais vivo que nunca, como um homem que acabou de vencer a maior batalha de sua vida. Dragunov diz que gosta do NXT e que eles o verão novamente em breve. Mas agora ele mostrou ao mundo o que é necessário para se tornar o NXT UK Champion. Quem estará disposto a passar por tudo isso para tomar-lhe o título? Nós vimos a queda do general do ringue, longa vida ao Czar. Kaylee Ray é entrevistada e diz que Regal a chamou para o NXT, pois a divisão feminina precisava de um boost. O entrevistador a interrompe e pergunta sobre Io Shirai, Dakota Kai, Ember Moon, entre outras. Kaylee Ray diz que não tem medo de nenhuma delas. Io Shirai fugiu para a divisão de duplas e Dakota não conseguiu fazer seu trabalho. Encerra dizendo que ela dominou o NXT UK com o maior reinado em décadas e ela o fará novamente nos Estados Unidos. Carmelo Reis, vencedor do Breakout Tournament, é entrevistado por Mackenzie e é perguntado o que fará a seguir. Ele indica que talvez desafie Swerve ou talvez Samoa Joe, até que Elektra Lopes o interrompe e diz que o título norte-americano já é de Santos Escobar. O restante do legado del Fantasma chega e Escobar diz que dará a Carmelo uma oportunidade única de não se meter em seus negócios. Luta 3, Drake Maverick e Grayson Waller vs Imperium. Estreia de Waller, que está empolgadão e se sentindo o centro das atenções, mas Drake parece preocupado com os fortes adversários. Foi uma luta curta, marcada por Waller sofrendo nas mãos de Aichner e Bartel, até que finalmente conseguiu fazer o tag para Drake, que mesmo conseguindo alguma ofensiva, recebeu o tag não solicitado do egocêntrico Grayson, que foi lá e tomou a ruim. Imperial Bomb e vitória dos europeus por pinfall. Luta 4, Johnny Gargano vs LA Knight. Indy Hartwell e Dexter Lumis estão no corner de Gargano para esta luta. Combate em ritmo rápido e Johnny Gargano não perde tempo e tenta o Gargano Escape no início do combate. Mas LA Knight faz o rope break. Johnny continua a rápida ofensiva e a minar o braço esquerdo de Knight. O heel eventualmente reage e o combate fica equilibrado. Johnny atinge um belo Slingshot Spear, mas a tentativa de pin fica em contagem de 2. Knight tenta aplicar o seu finalizador, o BFT, mas Johnny escapa e tenta o seu próprio finalizador, o Gargano Escape, também evitado por Knight. Johnny está no apron e vai para o One Final Beat, mas é atingido no ar com um soco, caindo para fora do ringue nos braços de Dexter Lumis. Knight vai para um soco em Johnny, mas ele se esquiva e Knight se vê cara a cara com Dexter. Johnny aproveita e dá um super kick em Knight e o joga para o ringue. Ele volta ao ringue, mas Indy chama sua atenção
Dexter está com a mão levantada para Johnny, aparentemente oferecendo-lhe sua luva ou para fazer o toque de mãos como Johnny fazia com Austin Theory, sei lá. Johnny acaba distraído e é atingido com o BFT de LA Knight, que vence por pinfall. A MSK visita William Regal em seu escritório. Os Tag Team Champions querem dar uma oportunidade pelos títulos a Danny Burch e Oney Lorcan. O GM concede o pedido da dupla e semana que vem no NXT teremos title match. Rápida vinheta confirmando a estreia em ringue de Mei Ying, da Chansha, no programa da semana que vem. Luta 5, Jessica Meia, acompanhada por Frankie Monet e Robert Stone, versus Raquel Gonzalez. Um passeio de Raquel nesse amistoso não válido pelo título. Meia até acertou uns golpes na perna esquerda da campeã, mas não foi o bastante. Após um grande lariat, o Chingona Bomb liquida a fatura para a vitória de Gonzalez em menos de 3 minutos. Ember Moon pediu um tempo de TV para falar sobre as declarações de Kaylee Ray. Ember diz que Ray nunca esteve no ringue com ela, mas ela não irá menosprezar os feitos da escocesa. Mas se ela tem um problema com Ember, elas podem resolver isso no ringue, semana que vem. Wade Barrett entrevistou o novo NXT Champion Samoa Joe. Sobre ser um tricampeão no NXT, Joe diz que seu legado é importante para ele. Ele está pavimentando o caminho para o título e alguém terá que se apresentar ao chamado do destino e desafiá-lo. Joe terá prazer em guiá-los por este caminho. Luta 6, Roderick Strong, acompanhado da Diamond Mine vs Ikemen Jiro. A Diamond Mine tem 2 novos integrantes, os irmãos Brutus e Julius Creed. O combate começa em um brutal hip toss de Strong fora do ringue, lança Jiro de costas na escada de metal. Strong não está para brincadeira e continua o castigo dentro do ringue. Jiro consegue encaixar uma sequência de socos que leva a um belo slingshot springboard moonsault. Strong reage com um poderoso jumping knee e 2 end of heartaches seguidos, vencendo o japonês em aproximadamente 5 minutos. Após a luta, Strong chama Kushida, o campeão cruiserweight, para a porrada. As campeãs de duplas femininas Io Shirai e Zoe Stark estão nos bastidores cara a cara com suas próximas desafiantes pelos títulos, Kacy Catanzaro e Kayden Carter. Kacy diz que respeita as campeãs, mas ela e Kayden são um verdadeiro time e amigas, coisa que Zoe e Io definitivamente não são. Stark diz que levaria um tiro por Io. Io, por sua vez, diz que não gosta de Kacy, não gosta de Kayden e não gosta de Zoe. Mas Zoe está no time dela e por isso elas vencerão. Cameron Grimes dá entrevista nos bastidores, mas é interrompido pelos Grizzled Young Veterans. Eles tiram sarro de Grimes e como Ted DiBiase deixou-lhe uma réplica de brinquedo do $1 Million Title. Cameron pega o belt que Gibson e Drake trouxeram e diz estar impressionado com a WWE Shop, com a fidelidade e o peso desta versão do belt. Ele deixa o título cair no pé de Gibson e joga umas notas de dólares antes de se retirar para ajudar com as despesas médicas. Luta 7 e Main Event, Tommaso Ciampa vs Ridge Holland. Holland é um tanque de ser humano e tem a clara vantagem de força no combate, mas Ciampa é mais ágil e experiente, tornando a luta bem interessante. Adicione a isso a presença de Dunn, Lorcan e Burch no ringside e temos uma receita para o inevitável caos, ou será que não? Após distrações dos carecas do ABC, Ridge toma o controle momentâneo do combate. Ciampa reage na grosseria, tentando superar Holland na base de strikes e força bruta. Tommaso vai para o Fairy Tail Ending, mas Holland contra-golpeia com um belo Alabama Slam. Troca franca de golpes e Ciampa leva a melhor. Ele aplica um Air Raid Crash e vai para o pin, mas fica no Near Fall. No apron, Ciampa atinge Holland com Willow's Bell e vence limpo. 1, 2, 3, pin. Após a luta, ataque de Pete Dunne, Oney Lorcan e Danny Burch. Antes que a coisa ficasse feia, chega a MSK que tira os carecas da jogada. Dunne e Holland vazam antes que sobre para eles também, e assim termina o NXT. Pontos positivos deste NXT de 31 de agosto de 2021. Boa quantidade de lutas para um show de 2 horas. Destaque para Gargano e Knight, que foi a melhor da noite. Eu gosto da The Way e como eles vêm trabalhando a história do casamento da Indi Hartwell e Dexter Lumis. E o Johnny Gargano tá sendo o pai rabugento da noiva, que aos poucos vai aceitando o genro esquisitão. Já os pontos negativos do programa. Meio estranho esse final da luta da Mandy Rose, hein? Senti um cheirinho de booking de main roster e isso definitivamente é mau sinal.
Eu tenho as minhas ressalvas quanto ao Ciampa vencer o Holland limpo. O boneco era pra ser alguém que vai pras cabeças? Eu entendo que ele tava enfrentando o motherfucking Tommaso Ciampa, mas mesmo com ajuda, ele perdeu clean as a whistle. Aí prejudica o mini Brock, né? Fica difícil de acreditar. Tivemos boa quantidade de lutas, mas alguns squashes, né? E pouca coisa teve real relevância ou terá repercussões futuras. Dá pra perceber que estão com o pé no freio, talvez esperando pelo reboot, relaunch, season premiere, sei lá como chamar, essa reestreia do NXT daqui 2 semanas. Esse NXT leva nota 6 de 10. E aí, tá curtindo os drops do NXT? Não perca também as edições do Raw, Dynamite, SmackDown e Rampage. O Four Corners Wrestling Podcast tem lives todas as terças e quintas-feiras, a partir das 8 da noite, em twitch.tv/4CWP. Te vejo lá!